Ei, você aí, ó, presta atenção aqui porque essa matéria é difícil, tá? Caneta e papel na mão e vem comigo. Vamos começar agora a falar sobre infrações e penalidades. Vocês já ouviram falar em AIT, auto de infração de trânsito? Pois é, muita gente confunde isso aqui com multa. Ele vê o agente de trânsito preenchendo o AIT e diz que o agente está multando o condutor. Vejam bem, o agente de trânsito ele não multa, ele não tem competência para fazer isso, ele apenas lavra o auto de infração para encaminhar para a autoridade de trânsito e então aplicar as penalidades. O que o agente vai colocar no auto de infração dele? O tipo da infração cometida, o local, data e hora do cometimento da infração, identificação do veículo, identificação dele, agente fiscalizador, prontuário e assinatura do condutor, porém essas duas últimas, se possível. É isso mesmo. Se o condutor não é habilitado, como é que vai registrar o prontuário dele ali? E se ele não quiser assinar o auto de infração? Não é obrigado. Porém, nenhum desses dois itens é condição para que o auto seja lavrado. Independentemente disso ou não, o agente vai autuar. E para que vocês não confundam mais, vamos aprender a distinguir autoridade de trânsito de agente da autoridade. A autoridade de trânsito é o dirigente máximo de órgão ou entidade executiva de trânsito componente do Sistema Nacional de Trânsito. O diretor do DETRAN é uma autoridade de trânsito. O diretor do DR é uma autoridade de trânsito. E o agente é pessoa civil ou militar credenciada pela autoridade de trânsito para o exercício da atividade de fiscalização, operação, policiamento ostensivo ou patrulhamento. E quem tem competência para fiscalizar o trânsito, competência para lavrar um auto de infração? Servidor civil, do regime estatutário ou seletista, ou policial militar. Acho que a polícia militar todo mundo conhece, né? Agora um exemplo de servidor civil que fiscaliza o trânsito. O policial rodoviário federal. Isso mesmo, o policial rodoviário federal não é militar, ele é um servidor civil, mediante regime trabalhista estatutário. Está credenciado para fiscalizar o trânsito. Vocês sabiam que aquele auto de infração que o agente preenche, o AIT, ele pode ser arquivado? Pois é. E quando é que ele pode ser arquivado? Em duas situações. Quando for inconsistente ou irregular, ou se a notificação não foi expedida em no máximo 30 dias. O agente autuou, encaminha a autuação para a autoridade. Ela vai analisar. Se houver inconsistência e irregularidade no preenchimento, vai arquivar. E a autoridade de trânsito tem que te notificar, infrator, lá na sua casa, mediante cartinha, dentro do prazo máximo de 30 dias, que você foi autuado. Para quê? Para você poder exercer o seu direito de defesa. Se essa notificação não chegar no seu endereço dentro do prazo máximo, o auto de infração pode ser arquivado também. E vamos aqui conhecer algumas punições separadas por penalidades e medidas administrativas. As penalidades são advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da sua permissão à carteira provisória, cassação da sua CNH, carteira definitiva, e frequência obrigatória em curso de reciclagem. E as medidas administrativas? Retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da habilitação, recolhimento do documento do veículo, recolhimento de animais, transbordo do excesso de carga, realização de teste de alcoolemia. As penalidades só podem ser aplicadas pela autoridade de trânsito. Depois de tramitar todo o processo administrativo, você já tiver impetrado lá o seu recurso e tudo, não obteve êxito no seu recurso, na sua defesa, aí as penalidades vão ser aplicadas pela autoridade. Agora, as medidas administrativas podem ser aplicadas pelo agente de trânsito ali, no momento da infração. Quer ver um exemplo? Você foi abordado e o agente viu que na sua habilitação consta que você deveria estar usando óculos, porém você estava sem óculos. O que ele vai fazer? Vai autuar, encaminhar a autuação para a autoridade. Mas vai reter o veículo, vai aplicar a retenção do veículo até que você arranje o óculos, traga o óculos, peça alguém para trazer ou arranje alguém habilitado para sair dele dirigindo, porque você não pode persistir no erro. Essa é a medida administrativa. É a ação tomada no momento da abordagem pelo próprio agente de trânsito. É muito comum em prova cair questões pedindo para você distinguir penalidade e medidas administrativas. Existe um macete sensacional para você não misturar essas duas punições. Está aqui, ó. Tudo que começar com as letras R ou T são o quê? Medidas administrativas. O que não começar com R nem T são penalidades. Confiram aí, por favor. E agora nós vamos falar aqui sobre a primeira penalidade, e a advertência por escrito.
É uma penalidade que, na verdade, entra mais como uma colher de chá, né? Uma passada de pano quente, do que uma penalidade propriamente. Porque numa advertência por escrito, o cara não vai pagar valor nenhum, não vai ter nenhuma pontuação registrada em seu prontuário. Aí é teta, né? Pois é, mas existe essa penalidade, a advertência por escrito é uma penalidade, ela consta lá no sistema que você já foi advertido por escrito, então a gente precisa conhecer. E também não pode confundir essa penalidade aqui, a advertência por escrito, com a advertência verbal. Inclusive, a advertência verbal ela nem existe e nem deveria existir. Porque se um policial, um agente de trânsito viu você cometendo uma infração, ele não pode simplesmente te advertir verbalmente e não te autuar. Se ele fizer isso, ele está indo contra os preceitos legais. Ele é obrigado a te autuar se ele flagrar o cometimento de uma infração. Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece na prática e muitas vezes acaba ficando na conversa ali. Mas essa advertência verbal, ela não existe legalmente, então esquece isso. Aqui nós estamos falando de advertência por escrito. É algo que fica registrado no sistema. E não é o policial que vai decidir isso, nem a autoridade de trânsito que vai decidir isso. A gente vai ver aqui na tela agora como é que funciona. Então, cometeu infração, o policial lá ele vai lavrar o auto de infração e vai mandar para a autoridade. Só que aí a autoridade, ela vai analisar lá o seu prontuário. Primeiro vai analisar o auto de infração, né? Vai ver que a infração cometida é de natureza leve ou então de natureza média. Ah, tudo bem, a infração é leve. Ah, ou então a infração é média. Beleza, pode aplicar advertência por escrito nesses casos aqui. Se fosse uma infração grave ou gravíssima, aí não teria como. Teria que aplicar a multa mesmo. E a outra coisa que a autoridade vai observar é se você não tem nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Então essas são as duas condições para que a advertência por escrito seja aplicada ao invés da multa. Porque você cometeu uma infração de trânsito leve, o agente de trânsito autuou, mandou essa autuação lá para a autoridade e a autoridade viu, é leve, não vou poder aplicar a multa porque é uma infração leve e eu puxei no prontuário dele aqui, está limpinho, não tem mais nada. Pois é, e não vai poder aplicar a multa mesmo. A autoridade de trânsito vai ter que aplicar a advertência por escrito. Isso é uma mega colher de chá, né? Claro, o cara cometeu a infração e não será punido por isso, apesar de que a advertência por escrito consta como punição. Eu falei infração leve, mas vocês estão vendo aqui que na infração média também. Tá? Então, chegou lá a infração, é leve ou média, antes de aplicar a multa ou a advertência, a autoridade de trânsito vai ver lá no seu prontuário. O prontuário limpinho, não tem nada. Vai ter que aplicar a advertência, não vai poder aplicar a multa. Agora, se tiver qualquer infração lá, meu amigo, inclusive a advertência, tá? Já tem uma advertência por escrito aqui. Aí vai ser aplicada a multa mesmo. E agora vamos falar da multa, tão conhecida por todos aí. Elas são classificadas conforme a natureza da infração. Vejam, leve, média, grave e gravíssima. Para cada natureza, existe uma pontuação correspondente que será registrada no prontuário do condutor. Cometeu uma infração leve, vai registrar 3 pontos no prontuário do infrator. Cometeu infração média, 4 pontos. E assim sucessivamente, 5 e 7. Aqui estão os valores das multas, mas não há necessidade de decorar valor de multa. Isso não pergunta em prova. Até recentemente, as multas estavam com seus valores congelados, porque elas tinham como referência a UFIR, que foi extinta em 2000, 2001. Mas agora, a partir de novembro de 2016, as multas voltaram a ser corrigidas anualmente com base no IPCA, que é um outro índice econômico. Outra novidade é que as multas não eram acrescidas de juros quando passavam do vencimento. Agora não, elas sofrerão reajustes conforme taxa Selic mais 1% ao mês. Se você pagar a multa até a data do vencimento, você vai pagar apenas 80% do valor, ou seja, vai ter 20% de desconto. E agora surgiu também uma outra possibilidade, onde você poderá pagar a multa por 60% do valor, ou seja, com um desconto de 40%. Quando é que é possível você pagar uma multa com 40% de desconto? Quando você baixar e instalar o aplicativo chamado SNS, Sistema de Notificação Eletrônica. Com isso, a autoridade de trânsito, o órgão de trânsito, não tem mais a obrigação de te notificar via correios. Ou seja, aquele lance dos 30 dias, se a notificação não chegar, que pode ser arquivada, não vai acontecer mais. Via aplicativo, você fica sabendo na hora.
E ainda depende de uma segunda condição, que é você abrir mão do recurso. Você vai selecionar ali no aplicativo, você está abrindo mão do recurso. Sendo assim, você vai receber a multa para poder pagar com os 40% de desconto, ou seja, vai pagar 60% do valor da multa. 5% dos valores arrecadados com as multas de trânsito são repassados ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, o FUNSET. É válido lembrar que todo o valor arrecadado com multas de trânsito tem que ser destinado ao trânsito. Porém, 5% especificamente vai para o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, para fazer campanhas educativas e ver se diminui o número de acidentes, porque está demais, né? E as multas ainda podem sofrer o chamado fator agravante em seu valor. O que é isso? Ele multiplica o valor das multas por vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 10, vezes 20 ou vezes 60. Pois é, vocês estão vendo aí os valores das multas. Está vendo a multa gravíssima aí, R$ 293,47? Ela pode ser multiplicada conforme esses fatores multiplicadores que nós vimos aí. Em que situações? Vamos ver agora na próxima tela. Nessa tela a gente tem as multas com fator agravante, vezes 2, 3 e 5. Eu não vou ler todas elas não, porque isso vai demandar muito tempo, mas você vai acessar lá o www.autoescolaonline.net e vai baixar o resumo dessa matéria e lá estão relacionadas todas as infrações com todos os fatores agravantes. Volta comigo na tela. Nós temos aqui então as vezes 2, 3 e 5 e na próxima tela aquelas multiplicadas por 10, 20 e 60. Lembrando ainda, gente, que aquelas que estiverem marcadas com asteriscozinho podem ser aplicadas em dobro caso aconteça a reincidência no prazo de 12 meses. E por fim, eu quero finalizar essa aula dizendo que essa multiplicação, esse fator agravante, só incide sobre o valor. A pontuação, não. Ok? Até a próxima aula.